Então, vocês estão no pronto-socorro e daí chega esse paciente. Vocês estão vendo o vídeo? Trazido pelo SAMU. O paciente está estável, está falando. Deixa eu botar para cá. Está falando, por incrível que pareça. Ele veio trazido, na verdade, pela autopista, esse paciente. Ele foi um paciente que foi atendido, inclusive, pela doutora Dayana. E ele tem uma história de um trauma caminhão-vala. Foi um trauma de alta cinemática, por ser um caminhão e porque ele estava em alta velocidade. Pelo que eu conversei com a minha colega que fez o atendimento, ele estava a 70, 80 por hora. Ele chegou estável hemodinamicamente e ele tinha essa evidência de laceração em região cervical anterior. Deixa eu colocar aqui para vocês de novo. Ó, vocês conseguem ver aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Então, nesse caso, quando chega qualquer paciente no pronto-socorro, a gente tem que prosseguir com o ABCDE. A gente não pode se desesperar e... não, ele tá com o pescoço aberto. Se ele tiver com sangramento ativo, a gente tapa com a mão e segue o ABCDE. Porque o que mata o paciente, primeiro, é a via aérea. Então, a gente começa pelo A, normal. Esse paciente, ele chegou com a via aérea pélvica e a gente tem que fazer a estabilização do cervical. Esse paciente, ele chegou com o colar cervical, com um curativo compressivo ali já, que foi foi a conduta adotada pelos socorristas da autopista. Aí depois a gente vai seguir com um ABCDE normal, padrão desse tipo de paciente, para todo paciente, né? Esse paciente, ele não tinha nenhuma alteração no B. Toda vez que a gente chega com qualquer paciente, tem que ser protocolo na cabeça de vocês. Isso é uma coisa que é muito importante. Tem que fazer o A, B, C, D, E. Eu vejo isso nos meus R1s, eu fazia isso e eu vejo isso quando eu trabalho em pronto-socorro. Os médicos, eles esquecem de seguir a ordem. Essa ordem, ela foi estabelecida, ela é uma ordem que é muito bem sedimentada e essa ordem salva a vida. E tem que ser protocolar na cabeça de vocês, porque se vocês seguirem certinho o protocolo, vocês vão fazer um atendimento rápido e eficiente. E é isso que importa no trauma. O trauma, o que salva a vida do trauma é o atendimento inicial adequado e eficiente. Então tá, esse paciente também não tinha nenhuma alteração no C, apesar de estar com essa escoriação, ele não estava com nenhum sangramento ativo, nem babação. E ele chegou Glasgow 15 com as pupilas isofoto, daí ele tinha essa laceração em região cervical anterior sem sangramento ativo. Eu só trouxe aqui uma imagem, vocês vão ver isso mais para frente, porque pelo que a Ivana me falou, a maioria dos alunos é do 5º, 6º, 7º período. Mas a gente divide trauma cervical em 3 zonas. Tem a zona 1, que ela fica mais aqui para inferior, a zona 2 aqui e a zona 3 que fica mais aqui para cima. Não vou entrar nos méritos do que tem, enfim. Só que o que é importante para o cirurgião de cabeça e pescoço, é a penetração no platismo, porque daí ele difere de ser um ferimento superficial para um ferimento profundo, como foi o caso desse paciente. Esse paciente chegou, foi entrado em contato com o cirurgião de cabeça e pescoço, por ser um ferimento profundo, que não dava para fazer a exploração adequada no pronto-socorro, obviamente, foi optado por subir com ele para o centro cirúrgico. Quando subiram com ele para o centro cirúrgico, foi feita uma cervicotomia. Cervicotomia, em paciente com trauma, a gente faz um corte que vem de um lado até o outro, é bem extenso, ele faz 2 Jotas. E daí foi feito esse duplo J, como que é o nome da incisão, e daí foi evidenciado que não tinha nenhuma alteração de grandes vasos. A nossa preocupação na região cervical é, obviamente, a via aérea, são os grandes vasos que tem a carótida comum, a interna, externa, a interna mais aqui para cima, daí as jugulares e a traqueia. E além do esôfago, obviamente. Uma coisa que vocês têm que tomar muito cuidado em trauma cervical e que às vezes passa batido em pronto-socorro é o estridor. Esses tempos chegou num plantão, inclusive com a doutora Dayana, um paciente que estava com um estridor laríngeo.
Não, acho que não foi do teu plantão, né, doutora? Eu discuti esse caso contigo. Aí esse paciente, ele chegou com estridor laríngeo e na penúltima edição do ATLS, não tinha bem estabelecido que paciente com estridor laríngeo deveria se proceder com a intubação orotraqueal. Para quem não sabe, estridor laríngeo, o paciente, quando ele vai fazer a fonação, ele fica com a via aérea, ela fica obstruída, assim, parece um ronco. Eu não consegui achar nenhum vídeo só de criança, eu achei uns vídeos assim e achei que não seria didático para vocês. E isso é característico de fratura de laringe. Então, tipo, a gente precisa garantir uma via aérea para esse paciente, porque ele vai evoluir com obstrução da via aérea e o paciente sem via aérea, ele morre. Então, nesse meu paciente que tinha essa fratura, foi conseguido fazer intubação. Mas, quando não consegue fazer intubação nesse tipo de paciente, a gente tem que proceder com a crico. Não sei se vocês também sabem exatamente o que é crico, eu acredito que vai ter uma aula só dessa área. Se vocês quiserem, depois eu posso explicar, senão eu vou demorar muito aqui. Mas esse meu paciente... Posso fazer um comentário? Pode. Eu acho que esse caso, uma das principais que os meninos têm que captar agora, porque a Cláudia está falando bastante termo e não fiquem assustados. Quando a Cláudia entrou, ela também não sabia todos esses termos que ela tá falando, apesar de ela estar explicando de forma bem adequada. Assim, eu acho que o que ela provavelmente quer mostrar com esse caso, principalmente, é que não se desespere, o paciente chegou com um TAI, um rasgo na garganta, cabe a tua mão ali dentro, mas não tá com sangramento ativo, fica tranquilo, cara. Faz o ABCDE, segue a regra normal do trauma. Apesar que quando você vê esse taio na garganta, o que tu quer? Tu fica desesperado, pede caixa, traz caixa de pizza aí que deve estar sangrando. Não, entende? Se não tá com sangramento ativo, se o paciente não tá exsanguinando ali pelo corte da cervical, tu pode fazer o ABCDE contínuo. As zonas que ela mostrou é extremamente importante para a gente pensar no que pode ter lesado ali. O caso da Cláudia era a zona 2, né? Era a zona 2 do teu paciente, não era? Era a zona 2. Que é a zona que fica... Pode falar. É a zona que fica os principais vasos do pescoço. Isso. Além da traqueia. Os principais vasos do pescoço, a traqueia e o esôfago, que é um órgão que o pessoal sempre esquece de investigar. No nosso hospital, no caso, não porque a gente tem cirurgião da cabeça e pescoço, mas cirurgião geral que atende trauma por aí, esquece de como explorar para com certeza ver se não tem lesão esofágica. Acho que o principal ensinamento desse caso, que foi muito bem mostrado aí, é que não se desespere, por mais que o cara tá desluvado o pescoço, tu tá vendo todas as estruturas principais, tu não precisa sair atrás de Kelly, enfiando Kelly, até porque vocês vão fazer daqui a pouco plantão aí na vida, por mais que faça plantão de clínica, vocês acabam pegando os plantões ali da praia, que vem umas coisas meio horrorosas, bizarraças, que os nossos residentes ainda fazem esses plantão aí louco. E não se desespere quando tu vê isso, porque se não tá com sangramento ativo e sanguinando o paciente por ali, que tu precise fazer algum curativo compressivo naquele momento e não enfiar Kelly, porque se tu não sabe a anatomia do pescoço, não enfie, sabe aquela coisa que o Murilo fala? Não tenha ideias? Então, se não sabe a anatomia do pescoço, não vai enfiando Kelly ali, porque é capaz de tu lesar mais coisa. Mantenha calma e lembre do ABCDE. O ABCDE tem que ser medular. Eu acho que essa é a principal função nessas reuniões, é que vocês percam o medo e tornem algumas coisas medulares. Pode continuar, Cláudia, desculpa. Não, sem problema, doutora. Pode acrescentar sempre que tu achar necessário. Assim, que nem a doutora falou. Esse caso aqui, o paciente estava com um taio no pescoço e, no final das contas, não tinha penetrado nenhum vaso importante, não tinha penetrado na traqueia, subiu para o centro cirúrgico, foi com o doutor Aguinaldo, inclusive, e ele abriu, como era um ferimento que tinha penetrado no pescoço, já era um ferimento profundo, tinha que subir para o centro cirúrgico para fazer uma lavagem no centro cirúrgico. A gente não pode fazer esse tipo de coisa no pronto-socorro, porque a gente tem que fazer um procedimento estéril por causa da contaminação. Ainda mais pela localização, pelo risco do paciente evoluir com mediastinite, enfim. Esse paciente aqui evoluiu super bem, foi de alta no quarto pós-operatório, enfim.
Eu não vou entrar no mérito da cirurgia hoje. Aí, agora, outro pacientinho. Um paciente masculino de 35 anos. Ele chegou vítima de múltiplos FAF em tórax e no antebraço. Veio trazido pelo SAMU, não protocolado. Estava instável hemodinamicamente, sem ventilação mecânica. E ele tinha um dreno no tórax direito sem saída de líquido ou ar. Esse era o paciente que a gente recebeu. De novo, ABCDE. O paciente chegou, ele estava instável hemodinamicamente, ele não importa. ABCDE. O que mata primeiro é a via aérea. Então, a gente começa pelo A. O paciente chegou, a gente colocou ele em máscara de O2. Ele não estava com esse colar cervical, ele não tinha cervicalgia, ele não tinha nenhum ferimento na região do cervical, nem no pescoço. Então, tudo bem a gente manter sem o colar cervical. Ele estava saturando bem com a máscara. Na ausculta, no B, a gente foi para a via aérea, depois a gente vai para o pulmão. Aí ele estava com murmúrio diminuído em base direita, não se palpava nenhum enfisema ou crepitação. A gente coloca isso, esse caso aqui é um caso que é mais voltado para o tórax. Assim, quando a gente palpa enfisema subcutânea é quando tem ar que fica ali na gordura, entre a gordura e a pele, assim, sabe? Ou entre o músculo e a gordura. E daí a gente consegue sentir tipo umas bolinhas, assim, na pele. E crepitação é mais característico de fratura, assim, fratura de costela, aí a gente sente crepitando. A expansibilidade desse paciente, apesar de ele ter levado um tiro no lado direito, ela estava adequada, o pulmão ele expandia normal, ele tinha esse FAF no tórax à direita, ele não tinha nenhuma outra escoriação, a frequência respiratória dele estava de 35, estava saturando 98% com um catéter de O2 quando ele chegou, mas aí a gente colocou em macro, porque o ATLS, ele orienta que a gente coloque o paciente em macro, uma máscara com reservatório, a 10 litros por minuto. Protocolo, sempre tem que seguir o protocolo em paciente vítima de trauma. Esse paciente, ele estava com a ausculta cardíaca normal, ele estava com os membros aquecidos, abdômen sem alteração, pelve estável, mas ele estava com a frequência cardíaca de 144 e a PA dele era 85/43. Esse tipo de paciente, ele já se enquadra como, deixa eu ver, acho que eu coloquei. Ele se enquadra como um choque grau 4, tá? Tem alguns parâmetros que são importantes para a gente determinar a forma de reposição volêmica nos pacientes vítimas de trauma. Paciente que ele tem um choque hipovolêmico, que é grau 1, o paciente ele está com a PA normal e ele está com a frequência cardíaca normal. Aí o paciente que ele tem o choque hipovolêmico, grau 2, ele está com a frequência cardíaca já aumentada, é mais de 100, é menor de 120, e a PA dele é normal. Aí, assim, um macete para vocês gravarem. Grau 1 e grau 2, ele PA normal, e daí no grau 2 tem a frequência cardíaca aumentada. Grau 3 e grau 4, a PA está alterada e a frequência cardíaca é mais de 120, mais de 140. Tem outros parâmetros que são levados em consideração, mas na prática o que a gente usa é a frequência cardíaca e a pressão. Aí, de acordo com a graduação do choque, a gente vai determinar o uso do ácido tranexâmico e o uso de sangue. Pelo último protocolo da TLS, a gente não encharca mais os pacientes. Pelos últimos, na verdade, né? A gente antes tinha assim, uma ideia que deveria tacar soro no paciente. Aí depois eles mudaram, daí aceitaram que deveria ser Ringer lactato, porque ele faz uma menor resposta endócrino-metabólica para o paciente. E antes era 2 litros, aí agora passou a ser 1 litro. E daí depois, se precisar de mais do que 1 litro de reposição volêmica para esse tipo de paciente, e ele ainda assim não responder, ele ainda continuar chocado, ele ainda ficar taquicárdico, hipotenso, a gente começa com sangue. E se ele não responder a sangue, a gente vai fazer o protocolo de transfusão maciça. Protocolo de transfusão maciça, a gente vai repor sangue, a gente vai repor plasma e a gente vai repor plaquetas.
Isso nem sempre é aplicado aqui no São José ou em todos os serviços por indisponibilidade de hemoderivados, enfim. Mas isso seria o correto, porque daí isso previne a tríade da morte e do trauma, né? Que um deles é o estado de hipercoagulabilidade. Daí o paciente, ele evita morrer sangrando, entendeu? Não importa a gente operar esse paciente, fazer tudo o que tem que fazer, só que a gente, no primeiro atendimento, a gente não fez a reposição volêmica da forma adequada e depois esse paciente morre porque ele não, no momento correto, ele não recebeu plasma, ele não recebeu plaqueta, que também compõe o sangue. Não é só atacar hemácia para o paciente, a gente tem que pensar em todo o contexto. Quando vocês forem fazer plantão em PA aqui ao redor, isso não vai acontecer, tá, gente? Não adianta que você sonhar que vai ter sangue. Eu faço plantão em lugar que mal e porcamente tem ringer lactato. Então, assim, ó, o que vocês têm que saber... Tem. Transamin sempre tem. Transamin é bem importante, inclusive. Tem que fazer, tá, gente? Tem que fazer 4 ampolas, inclusive. Mas, assim, quando chegar esses pacientes vítimas de trauma, vocês têm que fazer o protocolo certinho, fazer a hidratação. Não chegou o SAMU para transferir, vocês não conseguiram, você sabe que vai demorar mais de 2 horas, vocês vão ter que, infelizmente, fazer ringer para esse tipo de paciente. Não façam soro fisiológico, tá? Porque isso hemodilui muitos pacientes, eles acabam morrendo e acaba prejudicando muito mais nosso manejo depois, se caso ele for cirúrgico, enfim, tá? O que vocês têm que levar para a vida é tentar fazer sempre o protocolo do ATLS, mas tem que se adaptar. Eu sempre tinha um professor que falava que na medicina nem sempre nem nunca. Então, assim, a única coisa que sempre tem que fazer é vocês pensar no benefício do paciente e de vocês. Entendeu? Tentar fazer o melhor possível e se esforçar. Mas tá, deixa eu parar com o meu discurso motivacional, né? Aí tá, esse paciente estava com choque grau 4, então a gente fez reposição para ele com um ringer, o paciente não respondeu, aí começou, a gente correu uma bolsa de sangue para ele, e enquanto isso a gente estava entrando em contato com a cirurgia torácica, porque assim, a gente tem que fazer A, B, C, D, E, só que quando esse paciente que chegou com um dreno à direita que não estava funcionante, a gente fez o quê? A gente tirou o dreno e repassou o outro. E daí começou a sair um monte de sangue por esse dreno. Saiu mais ou menos 1.300 numa paulada. Aí a gente entrou em contato com o cirurgião torácico, isso aqui em Joinville, né? E daí o cirurgião torácico falou: o paciente está instável, vamos ter que subir para a toracotomia. Enquanto ele veio para o hospital, já drenou mais 400 ml. Tem indicações de toracotomia em paciente vítima de trauma. Uma delas é paciente que tem uma drenagem imediata maior de 1.500 ml de sangue. Então, esse paciente teria uma indicação clássica, que foi o que foi abordado por nós. Só que eu vou terminar de expor aqui, né? Porque é o nosso exame físico inicial. Aí a gente fez a reposição com sangue, ele não respondeu, a gente começou o protocolo de transfusão maciça e ele subiu para o centro cirúrgico. Aí ele foi operado pelo doutor Eu só acho que é importante, Cláudia, tu falar ali, ó, ele teve uma alteração de Glasgow. Essa alteração de Glasgow, ele tinha algum ferimento por arma de fogo na cabeça ou era porque estava hipotenso e daí não manteve a pressão de perfusão, né, cerebral? Não, é por hipotensão mesmo. Aí, assim, outra coisa bem importante. Obrigada, doutora. Paciente que chega com choque hipovolêmico, eles começam a ficar torporoso. Eles acabam fazendo esse rebaixamento. Então, ele acabou ficando com mais dificuldade para falar, assim, ele não respondia certinho o que a gente conversava, ele estava meio confuso e ele já não estava obedecendo comandos, mas era por dor e também porque ele começou a rebaixar por hipovolemia. Aí ele também tinha um FAF no antebraço direito, que daí o pessoal da ortopedia depois abordou, inclusive.
O que a gente fez nesse paciente foi uma toracotomia. A gente abriu o tórax dele, daí mostrou que ele estava com um monte de coágulo no tórax, e daí ele tinha 4 lesões pulmonares, principalmente no lobo inferior. Aí foi feita, quando tem mais do que 2 tiros em lóbulo pulmonar, em segmento pulmonar, já tem indicação de fazer segmentectomia. Como esse paciente estava com múltiplos tiros, então o doutor Paulo optou por retirar, fazer essa ressecção em cunha desse segmento que estava cometido. Daí ele pegou e grampeou ali e foi isso. Esse paciente acabou evoluindo muito bem também. Aí aqui é outra paciente, que também é tua, doutora? Pois é, tudo teu, né, cara? Aí assim, ó, essa paciente, ela chegou de tarde, vítima de agressão, uma facada na região epigástrica. Ela chegou trazida pelo SAMU e ela estava estável hemodinamicamente. Eu coloquei aqui as fotinhos de onde estava a faca. Por que eu trouxe esse caso? Também ABCDE e para vocês não se desesperarem. Ela é uma paciente que está com uma facada na região epigástrica, uma coisa que assusta qualquer um. Só que, o que é mais importante para ela nesse momento? É a gente ver a via aérea, a gente vê se ela tem alguma lesão na região cervical, que no caso não tinha, porque era um FAB, né? Aí a gente tem que ir lá auscultar o pulmão, tem que fazer tudo certinho, sabe? Mesmo estando com essa lesão na região epigástrica. Tem que lembrar também que tem o quadrilátero de Zidler, que ele é uma região que tem mais chances de ter acometimento cardíaco. Eu não coloquei imagem aqui porque eu também não achei nenhuma adequada. Mas o quadrilátero de Zidler, ele engloba aqui da região hemiclavicular à direita, e daí ele pega até aqui a última costela, até o outro lado contralateral, né? Até aqui a linha axilar anterior. Isso difere muito de literatura. Tem um lugar que traz que as 2 linhas hemiclaviculares, tem um lugar que traz que a linha axilar posterior, à esquerda. Não faz diferença. A questão é um lugar que é perto do coração e que tem chance de fazer acometimento cardíaco. Lesão miocárdica, fazer tamponamento, lesão de grandes vasos. Então, você tem que tomar cuidado. Quando chegar um paciente que tem alguma lesão nessa região aqui, ó, vocês têm que pegar e lembrar do coração, tá? É uma coisa bem importante, parece óbvia, só que às vezes, quando chega a trauma, a gente tá tão ali na adrenalina e acaba esquecendo essas coisas básicas. Então, essa paciente chegou, né, com a via aérea pérvia. Ela estava com murmúrio presente bilateral, não foi palpado efizema, nem crepitação, estava com a expansibilidade adequada, sem escoriação, sem outros achados torácicos. Ela estava com um pulso presente, simétrico, estava com os membros aquecidos, estava com essa faca ainda na região epigástrica, sem sinais clássicos de irritação peritoneal, sem sinais de crepitação ao exame grosseiro. Não tirem a faca, tá? Isso é uma coisa importante, tá? Pelo amor de Deus, não tirem a faca. Eu já vi isso acontecer e não foi uma coisa legal, porque assim, às vezes, a faca tá ali tamponando um grande vaso, tá tamponando o cólon, tá? E é catastrófico. É melhor pegar, esperar, levar essa paciente para o centro cirúrgico, a gente fazer uma laparotomia, abrir a barriga da paciente mesmo, e isso vai acrescentar muito menos morbidade para a paciente e vai diminuir os riscos de lesão iatrogênica, porque às vezes até você não sabe como é que é o instrumento que foi usado ali para fazer a lesão. Às vezes ele pode ter uma outra ponta e daí você puxa lesando outras coisas. Então mantenha o instrumento lá e é isso. Essa paciente aqui foi mantida a faca até subir para o centro cirúrgico, como eu mostrei naquelas outras fotos. Ela estava com Glasgow de 15, pupila isofoto, e ela não tinha nenhuma outra escoriação ou fratura. Essa paciente aqui, ela subiu para o centro cirúrgico. Doutora, tu quer falar sobre a cirurgia? Não, pode contar, eu comento no final, pode ser? Acho que fica melhor. Tá. Então, tá, assim... na verdade, eu quero comentar um negócio.
É o seguinte, essa faca assusta bastante, isso que a Cláudia falou de não tirar, independente de qual que seja o tipo de lesão penetrante, não retirar o objeto que está penetrado é muito importante. Porque, por exemplo, nessa localização que a Cláudia já falou ali, uma coisa que podia ter pego eram grandes vasos. Tanto que a gente abriu a parte inferior ali da barriga primeiro para ver aonde que a faca estava enfiada, que se tivesse em grandes vasos, a gente abriu o tórax para fazer controle distal e proximal. Toda vez que vocês pensam em lesões de grandes vasos, isso é uma coisa bem importante, tu não pode entrar no meio do samba do crioulo doido. Tu tem que fazer um controle proximal e fazer um controle distal para daí tu entrar no rolê, entendeu? Não dá para, eu vou tirar essa faca aqui, sou super cirurgiãozão, vou arrancar aqui, e daí quando começar a sangrar eu dou conta. Não, tem que ser, apesar de ser, né, geralmente cirurgia de trauma, que tem até esses procedimentos que a gente faz até mais curtinho ali, mais rápido, que são os damage control, né, que a gente fala que damage control é uma cirurgia que dura até 1 hora, no máximo 1 hora e meia, e não é uma cirurgia que tá dando errado e tá sangrando e a gente resolveu parar, é uma cirurgia que tu entra para fazer damage control. Tu tem que fazer, apesar de ser movimentos rápidos e operar em tempo mais curto, tu tem que fazer uma coisa regrada, entendeu? Beleza, pode continuar, desculpa. Então, aqui eu coloquei até a descrição cirúrgica que foi feita do procedimento. Tipo, claro, eu tirei vários tópicos porque eu achei que não seria importante para eles, mas tinha, quando foi feita a laparô, tinha essa evidência dessa arma com na região epigástrica e ela estava indo até a retrocavidade. Isso também é uma coisa que é muito importante. Eu até coloquei uma figurinha aqui, ó. Porque assim, ó, a gente tem no trauma, a gente divide, não só no trauma, né, na verdade, a gente divide a região retroperitoneal em 3 segmentos, que daí são as zonas que têm maior perigo de sangramento e que quando tiver algum hematoma ou que tiver algum sangramento, a gente tem que explorar, a gente tem que investigar. Tem a zona 1, que era o caso dessa paciente. Então, assim, ela estava com uma facada na zona 1. Ela podia ter pego tronco celíaco, artéria mesentérica superior, podia ter pego a aorta, podia ter pego cava, podia ter pego até a porta, né? Não sei, podia ter pego via biliar. Então, assim, a zona que ela levou a facada é bem aqui no meio, assim, ó, tipo, é muito perigoso. Então, como a doutora Dayana falou, se tu imagina tu tira uma faca num lugar daí, não vai dar certo, cara, vai dar merda, entendeu? Porque tem tudo para pegar um grande vaso. Então, tome cuidado quando vocês quiserem ter ideia, não tenham, sabe? Dá para dar uma pensada e seguir protocolo. Eu sei que tem muita gente que pensa, quando a gente segue protocolo é porque não tá pensando. Cara, é protocolo porque foi estabelecido com base de estudos de mais de 20 anos que comprovam que se a gente segue esse protocolo, os pacientes vivem. E a gente seguindo o protocolo, o paciente vive mesmo. Então, não tirem a porra da faca da barriga do cara, nem do tórax, nem em nenhum lugar, entendeu? Não viaje. Vamos seguir o negócio certo. Aí, assim, a faca estava tão bizarramente colocada que, olha aqui, ó, ela perfurou o rim direito, próximo rio, perfurou uns ramos da artéria esplênica, que ela só fez ligadura, não chegou a ter que fazer a esplenectomia, porque estava perto ali da cauda do pâncreas, eu acredito, eu não entrei na cirurgia, mas foi o que eu consegui entender, que eu conversei com a Carol, que entrou na cirurgia com a doutora, que me explicou. Daí também tinha uma perfuração no cólon transverso, próximo ao ângulo hepático, sem contaminação fecal, mas tipo, era uma perfuração importante. Tinha essa hematoma em zona 2, que daí fica aqui do ladinho, ó, que daí já pega o rim. Por isso que, né, ele estava com essa perfuração no rim, como o rim estava lacerado, estava com hematoma, estava expansível, a gente tem que abordar. Mas enfim, daqui a pouco eu falo. Aí também tinha uma lesão em segmento 4 do fígado, de cerca de 2 centímetros, não tinha nenhum sangramento ativo, daí também a gente não faz nada. O intestino delgado, cólon direito, esquerdo, reto, estava tudo sem alteração. Foi feita a nefrectomia total direita, porque estava com sangramento ativo.
e estava lesionado. Então já tem, quando a gente não consegue controlar sangramento no rim, a gente tem que optar pela nefrectomia. É um paciente que era uma vítima de trauma. Bem ou mal, a gente não pode ficar perdendo muito tempo no intraoperatório. E também foi feita a colectomia direita estendida por causa da perfuração e foi puxada uma ileostomia terminal. Por que que no trauma a gente puxa a alça para a parede? Ileostomia, a gente pega o ilho, que é a parte distal do colo do intestino delgado, e daí a gente coloca costura na parede. A gente faz uma ostomia, que é uma abertura do intestino. Por que que a gente faz isso? Por que que a gente não tenta anastomosar? Paciente que é vítima de trauma, ele tem a resposta endócrino-metabólica ao trauma. Isso faz com que a cicatrização desse paciente ela não seja adequada no pós-operatório. Então, eu não posso confiar que o meu paciente vai ter uma cicatrização adequada e vai costurar o cólon ou o delgado que eu costurei. Então, às vezes, é melhor a gente puxar a alça. Aqui, no caso, foi feita a colectomia e foi puxada a alça antes de onde que foi tirado para ter uma ileostomia, para ter uma via de saída do trânsito intestinal, para fazer uma reconstrução no segundo tempo. A gente pode puxar depois lá o resto do transverso que sobrou e anastomosar ali com o ilho, ou enfim. Tem muitas formas da gente reconstruir esse trânsito. Mas o que eu queria falar para vocês é isso aqui, que é muito importante. Que nem eu falei, zona 1, a gente tem os principais vasos do nosso corpo. Então, que foi o caso dessa paciente. Ela estava com uma faca bem aqui no meio, que ela podia ter pego tudo aquilo que eu falei. Aqui na zona 1, quando tem hematoma, pelo ATLS, a gente tem que explorar. A gente tem que investigar o que está causando esse hematoma. Às vezes, quando é um hematoma muito pequeno, muito localizado, a gente não explora. Mas o padrão é explorar, fazer a exploração desse hematoma. Quando tem hematoma em zona 2, a gente tem que ver se o ferimento foi perfurante, se foi contuso, aí tem outras variáveis. Mas o padrão é não explorar, a não ser que o paciente esteja com um hematoma em expansão. Está com sangramento ali, está expandindo, ou ele é pulsátil, porque daí provavelmente é arterial. Essa paciente aqui, ela estava com um hematoma em expansão, então estava sangrando. Então tem que abrir a região retroperitoneal para ver o que é a origem do sangramento. Nessa paciente, estava com sangramento ativo na região do hilo renal. Então, acabou tendo que ter sido feita a nefrectomia. E a zona 3, que é ali a região da pélvica, que é das ilíacas, ali o padrão é não explorar nunca. Assim, só explora se tiver com muito sangramento, tá expandindo muito. Mas, geralmente, quando tu faz exploração pelo próprio ATLS, quando faz a exploração dessa região, a gente pode destamponar algo que vai matar o paciente. O padrão agora é fazer a angiembolização. A angiembolização, ela é uma das melhores formas agora no trauma, está sendo utilizado muito. Aqui no Brasil não tanto, né? A gente está começando devagarzinho. Mas nos Estados Unidos, eles, quando tem hematoma em zona 3, eles não exploram nada, eles só fazem angiembolização e tem ótimos resultados. Então, eu não fiz um take home para vocês, porque eu sabia que os chefes iam comentar alguma coisa. Então, pode falar, doutor. Deixa eu ver o que. Na verdade, zona 3, o certo é não explorar. Não tenho arteriografia no meu hospital. O que tu faz? Tu enche de compressa a pelve e cai fora. E ou transfere, espera o paciente estabilizar, ou transfere para algum lugar que tenha, ou então vai lá em cima, faz controle proximal e depois abre. O correto mesmo é fazer arteriografia. Não é uma realidade no nosso país de sala híbrida. Eu acho que, não sei se o HPS já tem sala híbrida, eu não sei algum lugar que aqui tenha sala híbrida, mas lá no interior de São Paulo a gente fazia bastante arteriografia para paciente de trauma, assim, bastante mesmo. Lesão de bacia, esse tipo de coisa, tudo fazia arteriografia, porque tu abria ali, mata o cara. Eu acompanhei um colega só, que eu estava passeando pelo centro cirúrgico no R3 e o cara tinha aberto o hematoma em zona 3, estava 3 chefes do trauma lá, o Paulo Espada, que é um cara foda do trauma,
tentando tamponar a pistola com o colega e não dava conta, tipo, o cara tava sanguinando, assim. Então, é muito ruim mesmo. Essa paciente, na verdade, vocês podem ficar pensando, porra, não tem nada a ver o que ela falou ali, como que pegou a esplênica. Na verdade, essa facada ali era no que tem um livro muito bom de trauma, que é o Top Knife, que é excelente, recomendo a leitura para todo mundo. Ele fala que essa região é a alma cirúrgica. Os raminhos da esplênica que ela pegou foi bem perto ali da cabeça do pâncreas e a laceração que ele fez tinha isquemiado ali o colo direito. O colo direito tinha uma laceração grande do transverso e estava isquêmico uma parte do colo direito. Por isso que a gente optou por retirar. E a paciente também chocou no intraoperatório. Ela chegou sem... Aí fica uma pergunta, por que ela chegou? Ela estava com uma facada na barriga. Por que ela chegou sem sinais de irritação peritoneal? Isso é uma coisa que fica aí a dúvida no ar. E eu vi ali uma pergunta, como que se faz o exame físico abdominal? Você tem que fazer com bastante cautela para que tu não mexa ali o objeto que está transfixando. Desculpa, pode continuar. Eu vou parar de falar, juro por Deus. Não, doutora, eu copiei a evolução que tinha e eu conversei com o R1 que fez a evolução e disse que ela não tinha irritação peritoneal, só tinha dor peri-facada. Mas não fui eu que examinei, né? Só que... Sim, mas ela realmente não tinha, só que o que a gente tem que lembrar é que... Da isquemia? Sangue demora um tempo para fazer irritação peritoneal. E essa mulher levou a facada e foi para o hospital. É verdade, foi muito rápido o atendimento dela, né? Uhum. E ela, quando ela chegou, ela estava estável. Para a gente subir ela para o CC, ela já estava taquicárdica, anestesiou, ela chocou. Isso que tu falou ali de como fazer exame físico em paciente que levou facada, que foi uma pergunta do Bruno, acho que é. Então, isso é bem importante, porque eu já vi acontecer no exame físico empurrar a faca pro fundo, sabe? E daí pegar um vaso importante. Isso é uma coisa que é muito... Tem que tomar cuidado, assim. O importante é tu não examinar na faca ali ao redor. Examina ao redor. Tipo, tu pode palpar o abdômen, só que não mexe no objeto que tá pontiagudo que tá perfurando ali. Cláudia, tem várias perguntas. Vamos deixá-las para sequência da aula. Pode continuar, por favor. Não, doutora, era só isso. Eu só trouxe 3 casos para eles, porque olha isso, já deu 40 minutos. Eu falo demais. Aí... Mas então, o que eu só... Você tem muito conteúdo. Aí assim, ó, o que eu queria nessa apresentação de casos, o que eu queria para eles, a minha mensagem seria: no trauma não se desesperem, que eu falei isso um monte de vezes, a doutora Dayana falou um monte de vezes. Isso é uma coisa que é muito importante, sabe? Vocês podem estar nervosos, não tem problema ficar nervoso, a gente fica... Quando chega trauma, todo mundo se agita, assim, a gente fica animado, entendeu? Mas vocês têm que conseguir pensar, vocês têm que respirar fundo quando vocês verem que vocês estão perdendo a eira ali, a beira, então sem eira nem beira, vocês têm que parar, respirar, entendeu? Porque se você vai na onda da equipe, vocês acabam se desesperando e vocês não conseguem seguir o protocolo. E no trauma, é fundamental seguir o protocolo. Se você não segue o protocolo, o paciente morre. E vocês têm que lembrar que essa pessoa é familiar de alguém. Poderia ser familiar de vocês, entendeu? E vocês querem dar sempre o melhor atendimento para qualquer pessoa que chegar no pronto-socorro. Então, assim, é isso meu take home e enfim, só isso. Obrigada. Obrigado, Cláudia. Parabéns pela aula. Me desculpe, então, ter pego desde o início, mas a parte que eu vi não me surpreende a qualidade, porque te conheço já há 1 ano e meio. Dai também, obrigado pelo apoio. Dai sempre presente, inclusive nos casos que foram citados. Quero agradecer, então, a vocês duas pela disponibilidade e parabenizar o pessoal da Liga novamente por fazer isso para a gente. Vou passar as perguntas que a gente recebeu e aí vocês podem responder. São perguntas mais de pré-hospitalar do que atendimento intra-hospitalar, mas elas se parecem bastante. Então, a primeira pergunta: no caso de uma lesão de pescoço,
um trauma do pescoço com uma suspeita forte de lesão da coluna. Colar cervical é aplicado da mesma forma ou fica sem colar? Bom, todo paciente de trauma tem lesão cervical. Todos eles. Até que você prove que não tem. Então tem lesão até prova o contrário. Então todos eles têm protocolo de colocar o colar cervical. Vocês podem eventualmente fazer curativo antes de aplicar o colar, se tiver sangramento. Se vocês não conseguirem botar o colar, vocês têm que manter a proteção da coluna cervical. A proteção da coluna cervical pode ser feita manualmente se o colar não for aplicado, mas a imensa maioria das vezes ele é aplicável. Inclusive o colar ele é aberto na frente, na parte anterior, justamente para você ter acesso ao pescoço sem necessidade de tirar o colar. Você pode fazer até uma crico pelo colar, pode fazer uma crico por essa abertura sem precisar tirar o colar. Uma vez aplicado o colar para o transporte, é importante manter a estabilidade com os estabilizadores, que são aquelas caixas de isopor que ficam em volta do pescoço. Isso no pré-hospitalar a gente faz. Cláudia ou Dais querem complementar? Ok. A outra pergunta também é sobre o pré-hospitalar, mas é uma coisa que a gente pode vir a encontrar no hospital. Paciente com algum corte extenso no pescoço que está desaturando e a tua suspeita é que a via aérea está comprometida. A pergunta é se você tenta entubar ou se você tenta fazer uma via aérea mais embaixo, num lugar mais seguro, por assim dizer. Você sempre tenta entubar. Se tem indicação de via aérea definitiva, a primeira tentativa é sempre intubação. Primeiro, porque é mais fácil, é menos danoso para o paciente. A segunda é porque fazer uma crico é relativamente simples, mas fazer uma traque é praticamente impossível rapidamente no trauma. Não se faz. Uma crico você faz em 30 segundos. Uma traque você leva uns 15 minutos para fazer. Então não dá tempo de fazer traque. Se for mais para baixo, então fica muito mais difícil. O que eu já vi acontecer, não é um negócio assim muito indicado, mas eu já vi acontecer em situações muito raras, é a pessoa entubar o paciente pela lesão de traqueia. Então eu vi um professor meu que já atendeu um cara que levou uma faca, cortou o pescoço com cerol. E a traqueia estava exposta, ele entubou o cara pela lesão de traqueia. E eu já operei um paciente no regional que chegou com um tiro no pescoço, que quando a gente explorou o pescoço, tinha um buraco na traqueia e a gente entubou o cara pelo buraco. Mas isso é uma coisa excepcional. A primeira tentativa da via aérea definitiva é sempre por intubação. Se não der, você vai tentar uma via aérea mais invasiva. Cláudia e Dai, alguma sugestão a mais sobre isso? Conta o teu caso lá, Cláudia. Teve um caso que aconteceu ali no São José. Na verdade, a Cláudia pegou bastante paciente meu, porque eu tô nas duas frentes, né? Eu tô ali no PS de intrometida e também no CC. O único que eu operei foi essa mulher da facada. Mas a Cláudia também teve um caso que aconteceu, acho que foi de manhã e eu peguei o plantão A1, que o paciente veio, tava com dificuldade para intubação. O pessoal tentou umas 450 mil vezes, todo mundo tentou. Foi lá o acadêmico da liga, o interno, o R1, o R2, aí foi um staff da clínica para tentar e intubar, e os meninos estavam ali. Quando o mais experiente tentou, e também tem uma coisa assim, né, gente? Não adianta tentar fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente, entendeu? Tipo, todo mundo já tinha tentado na mesma posição. Ou muda a posição ou muda a abordagem. Todo mundo tentou entubar o cara. Não tá dando para entubar? Tem que mudar a abordagem. Tem que pensar numa via aérea definitiva ou então simplesmente posicionar o paciente. Sempre quando a gente fala em posição, o pessoal pensa em erguer o pescoço do paciente e deixar a cabeça do paciente assim. É só vocês pensarem como que a anestésio entuba. Pensa paciente obeso, o que a anestésio pede? Coxim, cara. Tem que deixar a cabeça do paciente reta, tem que deixar aqui para cima. Conta aí teu caso, da tua casa, Crico. Então, o que aconteceu? Chegou um guri, 15 anos, e ele tinha levado 3 tiros. Ele tinha levado um tiro na região cervical, daí entrava na zona 2,
à direita e saía na zona 3 à esquerda. Aí ele tinha um outro tiro em região torácica à direita, entrava mais ou menos no sétimo arco, tipo na região do sétimo arco costal e saía no ombro direito, e tinha um outro tiro no braço direito. Aí eu estava no CC, eu era trauma. Desci pro PS para ver o paciente, né, o que tinha acontecido. O paciente estava lá com um estridor enorme e estavam indo para... Acho que já fazia uma meia hora que eles estavam tentando entubar o paciente, mas era o pessoal da clínica, porque nós estava lá embaixo e nós não estava com o chefe que nos acompanha. E daí a gente chegou, eu cheguei lá, eu e o Anderson, a gente chegou, e daí quanto tempo foi tentado entubar, né? E daí eles não falaram, né? Tá, quanto tempo faz que esse paciente chegou aqui, né? Tava só o R1 lá. E daí o Anderson falou, não, já tá meia hora aqui. E daí eu, cadê a caixa de tráqueo? E daí eu já peguei, abri as coisas, tipo tudo, para fazer uma crico no paciente. Isso aí, eu cheguei lá e eu já abri o material. E daí no momento que eu tava com a lâmina na mão, que eu ia abrir o pescoço do guri, aí a chefe da clínica conseguiu entubar. Então, isso mostra um grande erro, entendeu? Não pode paciente de trauma ficar 1 hora tentando entubar. Não pode, isso é um absurdo. Deveria ter sido feita a crico nele. Graças a Deus, ele é um paciente jovem. Graças a Deus, deu tudo certo. Ele tinha esse tiro que transfixou a faringe, a laringe, pegou um pouco da traqueia e do esôfago. E o doutor Aguinaldo brilhantemente corrigiu todas as lesões e esse paciente foi de alta muito bem. Depois de 30 dias, Aguinaldo, depois da habilitação. Então, Aguinaldo, né, sensacional. A gente fez tráqueo dele daí no centro cirúrgico. Só que assim, paciente vítima de trauma, que tá com lesão, vocês não ficam tentando entubar ele meia hora, porque, tipo, esse caso deu tudo certo com o guri. Só que o certo mesmo seria ter sido tentar entubar e, se não conseguir, ir para via aérea definitiva. Eu levo na minha vida, eu tento 3 vezes, tudo, assim, sabe? Tipo, acesso central, eu tento 3 vezes, não consegui, eu paro, respiro, vejo se tá alguma... Que nem a doutora Day falou, tem que posicionar diferente. Esse final de semana mesmo, teve um acesso de femoral que eu não consegui pegar nas minhas 3 tentativas. Aí eu mudei a posição do paciente, arrumei a perna dele, abri a perna dele, palpei diferente a artéria, entrei em outro lugar e deu certo. Então, assim, não dá para ficar tentando insistir no erro, que se a gente insiste no erro, não dá certo. A gente fica nervoso e acaba perdendo também. Tem que se acalmar, manter a calma e para conseguir fazer as coisas corretamente. Isso é muito importante na medicina. Mais um detalhe em relação a essa situação, quando você vai... Essa história que a Dayana falou de maneira um pouco engraçada, que tenta o acadêmico, tenta o R1, tenta o R2, tenta o cara da clínica, tenta o fastidor, tenta todo mundo entubar o paciente, isso aí é um erro de logística enorme. A intubação, quando ela é mal sucedida, ela torna a próxima tentativa mais difícil. Isso vai tornando-se cada vez mais difícil porque você faz lesões, você faz traumas e vai demaciando os tecidos do pescoço, e a intubação vai se tornando cada vez mais complexa e mais complicada. Então, se uma pessoa com relativa experiência em tentar entubar e não conseguir, o correto é que a próxima tentativa seja feita pela pessoa mais experiente e presente. Chamar alguém que realmente sabe o que está fazendo, chamar um anestesista para o ADC para ajudar. Intubação difícil, quando não dá certo, ela vai ficando cada vez mais difícil. Então, ficar um tentando atrás do outro é um prelúdio de fracasso, porque cada vez vai ficar tão difícil que pode vir o melhor cara do mundo, pode vir o George e o Preto entubar, que não consegue. Então, sempre tem que ter essa ideia. Então, a Cláudia, quando tentar 3 vezes entubar, ela para na segunda e chama a outra para entubar no lugar dela. Mas, doutor, não é que eu fico lá, tipo, entubo, né, eu olho para cima. Não, eu, tipo, tento laringoscopia, tento colocar o tubo uma vez, não consegui. Tento outra vez, não consegui. Tento outra vez, não consegui. Eu paro, eu passo para outra pessoa, não fico tentando várias vezes. Eu desisto fácil. É verdade, é verdade. Apesar de muito boa, é meio chorona.
Mas assim, se tá vendo a via aérea, dá pra tu passar um bunge, entende? Tem 1 milhão de coisas que dá pra tu fazer. Ninguém tá falando para vocês carregarem lâmina de bisturi ou caneta Bic achando que o Chuck Norris vai meter uma crico na galera, entendeu? Tipo, não. Mas assim, vocês têm que pensar que não adianta repetir, né? Sabe disso, não adianta repetir o movimento e esperar um resultado diferente, entendeu? E outra coisa, se tu não tá vendo, cara, não fica cutucando lá com o tubo. E o pessoal fica, ai meu Deus do céu, o laringoscopia tem que enfiar o tubo agora. Cara, puxa o ar fundo e segura a respiração. O tempo que tu ficar sem respirar é o tempo que o paciente consegue ficar sem respirar. Tá brilho show, entendeu? Se tá conseguindo manter o teu cognitivo sem respirar, é aquele tempo que tu tem, entendeu? Cara, só uma coisa. No meu terceiro plantão de recém-formada, eu fiz uma crico por punção. Tipo, eu sabia a técnica, né? Tinha lido e tal, mas eu nunca tinha feito o negócio. Então, assim, uma dica pra vida. Tem um negócio que chama Polifix Abocate 14. Vocês entram com o negócio aspirando lá, com o abocate aspirando até sair arzinho, bota aquela porra daquele Transofix, coloca oxigênio num lado e no outro vão com o dedinho, tá? Que isso é escrito no OTLS, só que na prática vocês não vão ver isso daí. Assim, é muito raro, porque geralmente a gente consegue entubar ou tem algum cirurgião capacitado, só que nos PA da vida isso acontece, tá, gente? Assim, ó, fica a dica, tá? E podem me ligar. Eu atendo ligação dos... Cara, sério, vocês não têm noção. Os que se formaram no ano passado, eles me mandam mensagem até hoje, assim, ó, podem ligar, tá? Eu sei como é que é ser recém-formado e desesperado. Próxima pergunta, especificamente para a Dais, pode repetir o nome do livro que você sugeriu? É o Top Knife. Eu acho que eu tenho esse livro em PDF, piratation, assim, que o pessoal não escute por aí, mas eu posso mandar para as meninas distribuem para vocês. Eu tenho ele em português. Ele é muito, muito bom. Ele é fácil de ler. Ele fala... O que eu mais gosto do Top Knife é que ele fala como tu tem que fazer, entendeu? É livro para cirurgião, tipo, não fica na enrolação, trauma do denal. Tu vai meter uma DPT no trauma? Não vai colocar uma DPT no trauma, tu vai fazer isso, isso, aquilo. Quando que tu bota dreno? Quando tu não bota dreno? Esse tipo de coisa. É bem legal, é curtinho e é gostosinho de ler, assim, é rapidinho. Maravilha, também quero. A próxima pergunta é a pergunta do trauma região abdominal, se o exame físico é feito normalmente. Então, como já comentaram, tem que tomar cuidado, não vai lá ficar mexendo na faca para aumentar a lesão. Só que você tem que lembrar o seguinte, a inspeção é parte do exame físico. Então, de repente, só de você olhar para o paciente, você já consegue indicar a cirurgia. Você vê uma faca enfiada na barriga, você vê píplon saindo, cocô saindo pela ferida, sangramento importante, isso já basta para indicar a cirurgia, você não precisa ficar enrolando. Mas se você precisar examinar, exame físico faz parte, a palpação faz parte do exame físico, palpa com cuidado, toma cuidado para não machucar alguma coisa maior. Difícil você apertando, se você não for ortopedista, é óbvio, você apertando a barriga, você vai aumentar uma lesão lá dentro. É muito improvável que isso aconteça. O que pode acontecer, que pode ser um erro, é que às vezes a pessoa, a gente tem uma ideia, as pessoas têm uma ideia um pouco equivocada em relação a trauma de arma branca, o trauma penetrante em geral, de saber se entrou ou não na cavidade. Então, eu já vi acontecer de colega, quando eu era residente, e os staffs que não nos acompanham, que a Cláudia citou, tem um time, vocês conhecem algumas pessoas, o colega... Cada vez menor. Felizmente, né? A gente vai ficando velho, mas os velhos vão ficando mais velhos e se aposentam, isso é bom. Teve uma situação que o paciente tinha levado uma facada, acho que era uma facada, não tenho nem certeza, mas não estava sangrando nem nada, e ele, no afã de descobrir se a facada tinha penetrado no abdômen, botou o dedo dentro da ferida. A hora que ele tirou o dedo, parecia que tinha aberto uma torneira de sangue. Começou a sangrar copiciosamente o ferimento. Ou seja, o dedo do colega destamponou um coágulo que estava protegendo o sangramento, e aquilo ali foi extremamente danoso para o paciente. Então,
cuidado, mantenha exame físico, tenha um bom senso, aquela história de vou botar o dedo na ferida, vou explorar a ferida, isso aí tem que ser feito com muito cuidado e com uma retaguarda rápida se você precisar do centro cirúrgico, se cometer um deslize e você ter para onde correr. Não vai enfiar o dedo na barriga dentro do PA, você vai matar o cara antes de chegar no hospital. Alguém quer complementar essa pergunta? Ok. A próxima pergunta é uma pergunta se auto-intitulada, uma pergunta tosca, mas eu achei uma pergunta muito inteligente. Parabéns, Guiareta. A pergunta é a seguinte: no trauma lacerante de carótida, que durante o pré-operatório é necessário fazer uma reconstrução arterial, se nesse meio tempo o cérebro fica sem suprimento sanguíneo? Em teoria não, porque tem a carótida do outro lado. Mas não necessariamente o polígono de Wilms, a carótida contralateral, ela é totalmente patente e principalmente a gente não tem certeza que o polígono de Wilms é patente e permite a circulação entre os dois hemiscérebros. Então, existe comprovadamente um risco de situações que aconteceram de interrupção do sangramento, interrupção do fluxo de uma carótida causar um AVC de hemicérebro. Isso acontece. Isso pode acontecer se o polígono não for competente. O que acontece é que o damage control, uma situação assim, damage control não é uma cirurgia restrita ao abdômen. Damage control pode ser feito em qualquer trauma, em qualquer lugar. Você pode fazer damage control em fratura, se for preciso. Isso acontece no pescoço, isso acontece no tórax, isso acontece em fratura pélvica. Damage control é um conceito que pode ser aplicado em qualquer tipo de trauma. Então, uma das estratégias de damage control para um trauma de pescoço é você canular a carótida proximal e distal à lesão, passar realmente um cano, uma sonda, algum objeto tubular na parte proximal à lesão e na parte distal da lesão, translesional mesmo. Isso permite que o fluxo sanguíneo se mantenha por um tempo maior. E daí, com essa canulação, você pode fazer a reconstrução da carótida. Aí vai depender da lesão, se vai ter que fazer se a anastomose primária basta, se vai ter que fazer ponte, vai ter que pegar safena, se vai ter que pegar, enfim. Isso é uma estratégia que pode ser usada em qualquer trauma arterial, qualquer trauma venoso. Você canular a artéria, canular a veia lesada para permitir o fluxo sanguíneo enquanto você prepara a lesão. Isso é uma coisa possível. Esse Adá já viu algo assim, ou talvez dentro do abdômen, canulação de artéria lesada? Pode falar para mim. No pescoço também. Em 2018, a gente pegou um trauma desse lá em Rio Preto. E foi 2 reuniões seguidas da SBAIT daquele ano, que é a Sociedade Brasileira de Trauma, sobre isso. Eles gostam muito de fazer isso. O Paulo Espada é mó fã disso aí. Pega uma sondinha de Laton, corta de um lado, corta do outro. Quando é carótida, vocês têm que lembrar, por causa que tem o polígono lá, você tem que pegar as 3 carótidas, né? A de baixo e as 2 do Y lá. Não dá pra tu laçar só que tu vai rafiar, porque senão começa a sangrar tudo quanto é lado. Aí passa o Vessel-Loop em todas elas, passa uma sondinha, né, distal e proximal, e daí corrige. Se não der para fazer, geralmente isso aí tem que fazer reconstrução, seja com prótese de Dacron lá, ou seja com veia. E se vai ter que fazer reconstrução com veia, tu vai ter que secar a veia. Então o ideal é que tu mantenha o fluxo da região. Já vi isso em femoral também, o hematomão em femoral. Não lembro se era uma facada, era um tiro agora. E a gente pegou proximal, pegou distal, pegou proximal na barriga, pegou distal no meio da coxa ali. E daí abriu, tinha uma laceração fodida enorme ali e passou o vesselzinho ali, o anelatonzinho, e clipou as partes enquanto dissecava do outro contralateral a veia para reconstruir. Isso aí também é a medida mais extrema, né? Agora tem um monte de coisa endovascular que dá para fazer. E eu acho que ainda um dia, antes da gente aposentar, Murilo, a gente vai ver uma sala híbrida no São José. Eu tenho assim, ó, na minha cabeça tá tudo lindo, tá tudo perfeito na minha cabeça. Com certeza vai acontecer. E a gente vai poder fazer isso numa sala híbrida. Ter uma sala de centro cirúrgico do trauma. Um CEDUG para cirurgia, que não fique os AVCzados lá. E daí uma sala híbrida do lado para a gente operar os traumas, entendeu? Que a gente possa chamar a vascular e fazer um tratamento do vascular que é o melhor para o trauma.
Trauma, a gente fala muito em tratamento, é chato fazer essa parte da residência, porque é muito tratamento conservador, muito tratamento no operatório, mas é tipo o futuro. Os pacientes evoluem muito melhor quando tu faz a correção por endovascular mesmo, sabe? Não sei se eu atentei a coisa que eu comecei a falar e me empolguei, desculpa. Ok, as perguntas acabaram. Eu quero aproveitar esse final da aula para deixar um recado, repetir um recado que a Cláudia já falou e a Dai já falou, que é quando vocês encontrarem uma situação de trauma na carreira de vocês, e normalmente isso acontece porque o começo da carreira da gente não é no lugar onde a gente quer terminar a carreira. A gente começa fazendo plantão nos buracos e vai aos pouquinhos melhorando. Toda vez que vocês se depararem com trauma, a primeira coisa é manter a tranquilidade, manter a calma. Quanto mais fudido tiver a situação, mais calma você tem que se manter. Mais autocontrole tem que ter. E é por isso que existe o ATLS, o protocolo. O ATLS é um protocolo que ele foi desenvolvido para ser extremamente simples, de aplicabilidade bastante simples. Então não tem nada que é complexo e é feito assim para ser simples, para qualquer um, sem precisar de grandes esforços intelectuais, conseguir aplicar. Então vai lá, pode chegar o cara com a perna arrancada, com a faca atravessada na barriga, pode chegar do jeito que tiver. Primeiro você vai fazer a via aérea e botar O2, depois você vai garantir que o pulmão está expandindo, depois você vai controlar o sangramento, e vai fazer sempre a mesma coisa, com calma, passo por passo, devagar. Ignora a gritaria à tua volta, ignora o enfermeiro dando piti, ignora tudo. Mantenha a tua calma e a concentração. Se você se perder no caminho, volta para o A. Começa de novo, não é feio. Volta para o A, revê tudo. É só manter a calma. O protocolo é fácil de aplicar. A situação é difícil, mas o protocolo é fácil. Depois vocês ligam para a Cláudia, para mim ou para a Dai, dá umas dicas para vocês. Mas na hora do H, na hora do sacode, mantenha a tranquilidade. A maior parte das pessoas que eu estou vendo aqui nessa live de hoje são pessoas que já demonstraram interesse em ser cirurgiões ou pensam em ser cirurgiões. Cirurgiões têm que ficar calmos. O cirurgião não pode ficar nervoso, não pode perder o controle. Tem que sempre estar calmo. Esse é o recadinho que eu queria deixar para vocês. Dai e Cláudia, se quiserem terminar. A doutora Dai, acho que... Eu quero... Desculpa, pode falar. Não, imagina, você ia dizer que você ia trazer para debate um assunto que está bem comentado. Pode ficar à vontade, doutora. Eu até pedi para as meninas para falar sobre isso, que foi um assunto que aconteceu, teve bastante mídia entre as nossas duas reuniões, que é essa onda que anda o MED biquíni, que o pessoal anda comentando aí. Não sei se vocês ouviram falar sobre isso. O Jornal de Cirurgia Vascular, então é uma parte cirúrgica, não é bem de trauma, mas Cirurgia Vascular fez um artigo, que é uma revista extremamente conceituada, fez um artigo sobre ações inapropriadas para os médicos, e focou bastante em médicos jovens e em pessoal da medicina em geral. É um artigo extremamente de mau gosto, e a gente que tenta publicar alguma coisa aí fica lá botando para pôr caso interessante em revista, e eles publicaram esse tipo de coisa. Só para demonstrar, eu acho que isso é uma coisa que tem que ser falado. Cada vez mais a gente tem mulheres escolhendo uma área cirúrgica, e colocar que uma mulher que usa biquíni ou que bebe álcool é tecnicamente inferior, para mim é uma coisa extremamente desnecessária, sabe? Então eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar não deixar o gênero definir o tipo de profissional que a gente vai ser mais para frente, entendeu? Sei que, né, eu tô puxando a sardinha pro rolê de gênero, né, e falando para vocês não fazerem, mas eu fiquei muito revoltada com esse artigo. Um dia que eu vi, eu mandei mensagem na hora para Ivana e falei, a gente tem que falar sobre isso, isso é um absurdo acontecer. O Murilo sabe, o Murilo tem um monte de residente mulher, as mulheres são tão capacitadas quanto os homens, independente se elas usam biquíni na praia ou não, porque antes de vocês serem cirurgiões ou cirurgionas, né, todo mundo aqui é humano, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que pensar bem antes de ficar enfiando o dedo no coleguinha. A gente precisa de mais camaradismo, assim, mais
pensamento coletivo entre os nossos colegas médicos. Era só isso.